Tem uma vontade irresistível de saborear a melhor informação? Dos artigos de opinião até ao acesso antecipado aos Podcast Plus e muitas mais vantagens em ser assinante Observador. Desfrute de tudo como se fosse a última dentada. Não fique de água na boca e aproveite a nossa campanha limitada aos primeiros 500 assinantes. Assine agora em observador.pt por apenas 95 cêntimos por semana. É o preço de um pastel de nata. Bem-vindos a mais um Porque Sim Não É a Resposta, o primeiro da semana. Olá, Eduardo, boa tarde. Vamos falar hoje de uma criança que prefere brincar sozinha. E os pais estão na dúvida se devem preocupar ou não. É uma criança de 7 anos que de facto tem alguma dificuldade em criar relações com outras crianças. Olá, Judite. Boa tarde, boa semana para si. Obrigado, igualmente. Muito obrigado. Judite, eu acho que devem preocupar um bocadinho, sem dúvida, porque quando é que as crianças brincam invariavelmente sozinhas? Deixa-me fazer este parênteses. É bom que elas brinquem de vez em quando sozinhas. Aliás, é mesmo muito bom e era importante deixarmos isso claro, porque às vezes os pais têm a ideia de que elas não suportam brincar sozinhas e que os pais têm que estar sempre tendencialmente disponíveis para elas. Não é verdade. Elas, quando são capazes de fantasiar, de imaginar, de criar os mais diversos enredos, etc., são muito bem capazes de brincar sozinhas e é bom que o façam porque, de alguma forma, acabam por construir cenários, enredos, personagens, tudo aquilo que permite e alimenta uma brincadeira e, portanto, sem dúvida que de vez em quando é muito importante que eles brinquem sozinhos. A diferença aqui faz-se entre o de vez em quando e o permanentemente. E quando uma criança permanentemente prefere brincar sozinha e, nomeadamente, quando nós tomamos em consideração aquilo que se passará num recreio e onde há outras crianças a correr, a saltar e a desafiar para as mais diversas brincadeiras, aqui eu acho que os pais se devem preocupar um bocadinho, sim. Porquê, Judito? Porque supostamente esta criança está um bocadinho assustada com a sensação de que não consegue acompanhar as brincadeiras dos outros ou que não está ao nível delas e, portanto, vai-se protegendo. É isso que, no fundo, este registro mais encolhido, mais acanhado acaba por querer dizer. E à medida que se vai encolhendo, vai colocando os outros à distância mesmo sem querer. Portanto, significa que ela está um bocadinho assustada, talvez um bocadinho tristonha, muito insegura por não estar ao nível das brincadeiras dos outros e, portanto, nessas circunstâncias temos que esmiuçar um pouco mais acerca dos motivos pelos quais ela foge de brincar com os outros para que nós a possamos trazer até eles e para não deixarmos isto evoluir ou avolumar de maneira que ela se sinta invariavelmente excluída, que é aquilo que ela neste momento já se sentirá um bocadinho. É curioso falar nos enredos porque esta mãe descreve de facto que o filho cria personagens, já a aparência dos seus personagens neste filme imaginado tem música, inclusive, portanto é de facto algo enfim, muito profundo já. E a dada altura as personagens têm o nome dos amigos. Judite, a linha A. A imaginação não paga imposto de luz e, portanto, é magnífico que esta criança tenha esta imaginação toda. Não é um luxo, significa que, havendo estes aspectos um bocadinho preocupantes, ainda assim temos uma criança com potencial incrível lá dentro. Linha B. Acho ótimo que esta criança depois crie estes amigos, que são amigos reais e amigos imaginários ao mesmo tempo, que no fundo acabam por ir atenuando
este silêncio que ele parece dedicar às outras crianças em tempo real e atenuando este sentimento de solidão que ele acaba por ter. A linha C, evidentemente que quando ele associa nomes de amigos reais, de colegas, digamos mais, a estas personagens, é como se ele estivesse a tentar compensar um momento atrás do outro tudo aquilo que não tem quando de facto está misturado com eles. Portanto, aquilo que ele parece estar a dar a entender é: alto lá, reparem que eu existo, eu gostava imenso de brincar convosco, eu gostava tanto de brincar convosco que mal posso, crio enredos onde vocês participam nas minhas brincadeiras. Aquilo que eu tenho muita dificuldade é passar desta imaginação quase prodigiosa para uma realidade em que eu me sinto entaramelado, atrapalhado, sem saber como é que é de ir a jogo. E aqui, quando nós estamos a considerar uma escola, Judite, ninguém quer que a escola tenha mais funções do que é razoável que tenha. Judite, mas uma escola, quando vê uma criança brincar invariavelmente sozinha, tem que ficar muito atenta e tem que ter as estratégias mais diversas para trazer os outros meninos para o pé dele, porque de outra forma é estar a partir de um pressuposto que as crianças têm o seu formato próprio de brincar, é verdade, mas nunca a ponto de nós as deixarmos irem se fragilizando com este tipo de atitudes, porque aí depois fica sempre mais difícil quebrar este gelo que existe entre esta imaginação fantástica do imaginário que cria os enredos mais inacreditáveis para uma realidade que é muito pouquinha, muito pouco apelativa e que no fundo não acompanha nem de perto nem de longe toda esta imaginação que ele tem e que acaba por pôr nas suas brincadeiras. E, portanto, brincar sozinho, sim, é ótimo. Quando as crianças não são capazes de brincar sozinhas, os pais têm que ficar um bocadinho preocupados e, portanto, às vezes, criar-lhes esse espaço de brincadeira autónoma. Brincar com os outros, sim, também, ótimo, magnífico. Significa que eles se misturam, matizam sentimentos, aprendem todo um enredo de palavras e de atos, mas brincar sempre sozinho, não, por mais que ele depois tente compensar isto com uma imaginação muito rica, porque isto significa um rapaz que está ali muito assustado, a querer muito chegar-se ao pé dos outros, e se calhar com a esperança de que eles façam o trabalho todo e que venham atrás dele, mas que depois, chegada a hora da verdade, acaba por não ser capaz de ir da brincadeira da imaginação à brincadeira real e vice-versa, que é aquilo que todas as crianças saudáveis têm que fazer. É curioso porque esta criança, por vezes, tem amigos que alinham na sua brincadeira, mas se não fizerem exatamente aquilo que ele quer, digamos, o que a sua imaginação já tinha planeado, então fica muito aborrecido. Isto revela que, de facto... Pois não pode ser. Há poucas competências sociais aqui. Podemos chamar isso, sem dúvida, Judite. É verdade que sim. É uma criança que se põe na versão de ou é como eu quero ou não é. Eu sou o dono da bola e, portanto, ou vocês vêm até mim e ao meu mundo, ou eu ser capaz de me soltar do meu mundo e ir até vós, é que nada disso pode acontecer. E, portanto, é uma criança que, volto a dizer, independentemente de todas as qualidades magníficas que tem, é uma criança mais frágil do que pode parecer, porque uma criança mais solta, mais saudável, mais afirmativa, claro que não manda tantas vezes no jogo, claro que não é sempre protagonista das suas brincadeiras, mas depois respira fundo, morde a língua se for preciso, não responde logo, mas depois vai sendo capaz de ganhar os seus passos junto dos outros, coisa que esta criança não está a ser. E, portanto, precisa de o fazer, Judite, e precisa por isto, porque se tem muita dificuldade de o fazer aos 7, agora imagina aos 10, quando salta do meio um bocadinho mais restrito para um meio mais aberto, onde às vezes há muitos anos de escolaridade na mesma escola e, portanto, há lá uns galifões
que assustam muito mais têm tendência a fechar-se mais e, portanto, não. Crianças muito fechadas são ouriços assustados. E estes ouriços assustados terão motivos para se sentirem um bocadinho assustados. Agora precisa da mãe, do pai e da escola a quebrarem isto tudo para que ele possa correr, esfolar o joelho, ficar com uma fúria passageira, tudo menos estar sempre a brincar sozinho. Eduardo, hoje ficamos por aqui. Amanhã voltamos com mais um tema. Já sabe, continua a escrever-nos para eduardosá@observador.pt. Eduardo, um grande abraço, obrigada e até amanhã. Um abraço grande, Judite, e até amanhã. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.